Bom, pessoal, eu me chamo Wagner Negreiros, eu estou muito feliz por estar aqui com vocês e podendo falar um pouco sobre princípios estéticos que regem as reabilitações orais. Então, hoje o nosso objetivo é falar um pouco, né, retomar desde o básico, desde o mais simples, né, de todos os aspectos a serem observados para que possamos finalizar bem, né, esteticamente as nossas reabilitações orais, ok? Vamos hoje deixar um pouco de lado os princípios funcionais, os princípios oclusais e vamos nos ater aos princípios estéticos. Então, de que maneira, por exemplo, nós conseguimos chegar a uma situação para essa situação 2, né, em que nós temos dentes bastante desgastados, né, uma estética realmente deficiente, e chegar a uma situação como essa, né? Então, que parâmetros nós temos que nos guiar para atingir resultados como esses que foram adquiridos com resina composta, né? Ao mesmo tempo que de que maneira nós podemos chegar a um caso como esse, em que numa situação limite, né, de presença de dentes em péssimas condições periodontais, condições estruturais, né, de remanescente, extrusões, cáries, enfim. Como é que a gente consegue finalizar um tratamento desta maneira, nesse caso aqui, com dois protocolos de próteses que são próteses fixas sobre implantes. Então são casos, né, eu mostrei um caso com resina composta, mostro aqui um caso com uma prótese fixa implante suportada, mas para ambos os casos é fundamental que nos lembremos, né, de todos os princípios estéticos que regem as reabilitações orais, ok? Então, como todo e qualquer tratamento, só podemos iniciar uma terapia protética se tivermos bem consolidados um bom exame clínico, uma boa anamnese, um bom histórico, né, exames de imagens, seja uma serografia ou até tomografia se necessário, uma panorâmica também para iniciar qualquer tratamento odontológico se faz necessária. Em muitos casos, um exame em articulador semiajustável ele é necessário. Eu vou mostrar aqui casos em que isso é fundamental. E hoje não podemos deixar de lado, né, uma boa documentação fotográfica, né, também para guiar grande parte desse tratamento reabilitador. Colocar ainda outro pilar aqui, os planejamentos digitais, que em algumas situações realmente são por demais importantes. Então, são 4 pilares importantíssimos para os planejamentos, de tal maneira que outros aspectos se tornam importantes, como condição dental, periodontal, condição oclusal do paciente, condição óssea, custos do tratamento, o tempo para finalizar esse tratamento, vontade e saúde sistêmica do paciente. Então, de tal maneira que quando a gente tem todas essas informações nas nossas mãos, a gente certamente tem condições de iniciar e finalizar bem um tratamento funcional e esteticamente satisfatório, tá? Então, antes de falar um pouco sobre Dario Adolpho e todos os princípios básicos, né, que regem a estética dental, eu gostaria de falar numa condição mais ampla, né? Não nos ater logo às condições dentárias, mas fazer uma análise a princípio facial, né? A estética da boca ela passa não só pela estética dos dentes e da gengiva, mas por uma análise facial, uma análise dentolabial, uma análise dental, e aí sim nós vamos nos ater aos princípios do Dario Adolpho, né? Checklist estético, tá? E posteriormente faremos as nossas considerações finais. Então, sem mais delongas, de que maneira o cirurgião dentista, protesista ou clínico geral, é uma obrigação para o protesista, claro, ter uma percepção da face do paciente para a partir dela conseguir executar um bom tratamento odontológico. Então, é sempre válida a leitura, né,
do livro do professor Mauro Fradiani, né, em que ele fala que a face é uma estrutura organizada e, como tal, essas linhas, né, bipupilar e comissura labial são as linhas horizontais que mais são importantes para definir, dentre outros aspectos, o plano oclusal daquele paciente, tá? Então, hoje, como a gente sabe, existem planejamentos virtuais, né, em que um dos aspectos mais importantes seria a visualização dessas linhas horizontais e verticais, no sentido da gente colocar os dentes na posição a melhor possível, no contexto da face e no contexto da boca. Então, em grande parte, né, em um resumo, fazendo um resumo muito grande dos planejamentos virtuais, é isso que eles preconizam, tá? E é interessante, a partir do momento em que a gente começa a visualizar bem essas linhas, a gente vê o quão elas são necessárias, por exemplo, nas provas dos dentes das próteses totais, tá? Em que essa primeira foto, a gente vê que do lado direito do paciente existe dentes mais altos, né? Ou seja, existe uma inclinação do plano oclusal, né? Ele vai descendendo, ele desce da esquerda para a direita de quem olha, e essa linha ela não está paralela à linha das comissuras. Então você já acaba vendo um defeito estético, né, nessa montagem de dentes, tá? Que a gente nota também, aqui a gente anota uma outra situação em que os dentes anteriores, eles inferiores são mais visíveis do que os superiores, né? E da mesma forma, o plano oclusal de um lado, ele é visível, né? E do outro lado ele não o é. Então, certamente existe aqui um desbalanço, né? Uma falta de paralelismo com essa linha horizontal e, por consequência, também a linha bipupilar, não só a linha das comissuras, mas também a linha bipupilar, tá? Para isso que nós utilizamos a régua de Fox, né? Que ela nos dá uma referência muito importante na vista frontal, em que o nosso plano oclusal deve sempre chegar o mais próximo do paralelismo da linha bipupilar e numa visão lateral o plano de Camper, né? Então, sempre nas nossas reabilitações a gente pode tomar isso como um referencial bastante importante e é isso que a gente verifica numa situação desse paciente, né, tratado com próteses totais, tá? Esse caso é interessante. Essa foto superior, a paciente chegou nessa situação, queria fazer um tratamento com próteses fixas, com coroas unitárias, tá? Então nós moldamos, enviamos para o técnico, ele nos mandou esse jogo de provisórios e nós já montamos os provisórios nessa foto inferior. E percebam que da maneira que chegou do laboratório, nós reembasamos, né, preparamos os dentes, fixamos os provisórios e o plano oclusal ficou da mesma maneira errado, né? Ou seja, o plano oclusal ele ficou mais baixo, mais visível do lado direito da paciente, tá? Então houve a necessidade de um desgaste, né, desses três dentes, né, dos dentes 11, 12 e 13, no sentido de equalizar o plano oclusal, tá? Então, em situações como essa, na fase, né, de coroas definitivas, né, para fazer as coroas definitivas, é de fundamental importância a montagem do arco facial. Tá? Então, em situações de grandes reabilitações estéticas ou, né, situações em que a região anterior, né, de pré a pré, a zona estética, você tem uma mudança, uma provável alteração do plano oclusal do paciente, vale muito a pena, ou seja, é extremamente necessária a montagem do arco facial, que em algumas situações ela pode ser até dispensável em prótese, mas aqui não. É muito importante o protesista saber em que posição está a maxila do paciente em relação ao crânio, para a partir daí o técnico fazer, né, aplicar a cerâmica daqueles elementos dentais num plano condizente, por exemplo, com a linha bipupilar desse paciente. Então aqui as restaurações cerâmica pura foram feitas, tá? Caso um pouco mais antigo, e tá aí a situação em que agora a gente conseguiu
entre aspas, consertar esse plano oclusal. Ficou um plano oclusal mais harmônico, mais plano, né? Mais paralelo, né, à linha bipupilar. Essa paciente teria outras necessidades, né? A gente poderia indicar alguns laminados, né, para esses dentes posteriores, né, premolares principalmente, mas não era do interesse dela, mas só para mostrar que um caso de 6 elementos anteriores de coroas unitárias que terminam numa situação até satisfatória, né, e conseguimos deixar um plano oclusal bacana em relação, por exemplo, à linha das comissuras. Então, isso é muito importante. Essa outra situação, esse caso eu não vou mostrar ainda, porque é um caso ainda em andamento, mas essa paciente chegou com uma queixa, né, de uma, querendo fazer uma reabilitação oral, né? A gente vê realmente uma redução do tamanho do lábio da paciente, um mento mais projetado, né, um pronunciamento dos sulcos, tá? Na verdade, ela já vem com uma reabilitação metalocerâmica antiga, tá? Com algumas deficiências, ok? Então, essa é a situação atual da paciente, né? E ela até comentou que em alguns momentos chegava a colocar em ambientes, né, sociais, colocar um goma de mascar na região anterior dos incisivos para ganhar um pouco mais de lábio, né? Então ela sozinha, e ela disse que se sentia melhor quando os dentes não estavam se tocando, quando os dentes estavam, né, 3, 4 milímetros mais distantes um do outro, que segundo ela a face ficava mais alongada. Então o próprio paciente já percebe alterações próprias da dimensão vertical de oclusão. Aqui uma visão bacana, sempre bom essa imagem para a gente ver que nível de aparição nos incisivos centrais deve acontecer, vamos falar um pouco mais sobre isso, mas ela não mostrava nada, né? Então a paciente, uma paciente já entrando na fase idosa, porém se queixando também de que quando está conversando, ninguém percebe que tem dentes superiores, então realmente há uma necessidade de um restabelecimento estético dessa região. E, para finalizar, um plano oclusal, né, totalmente equivocado, em que o lado direito aparece muito, o lado esquerdo aparece alguma coisa, e no centro, né, os dentes 21 e 22 não aparecem quase nada, tá? Um plano oclusal totalmente fora do padrão, ok? Num caso como esse, acho que uma das grandes estratégias é o uso do gig de Lutia, né? Existem outras, como as tiras de Long, mas a gente sempre gosta de utilizar o gig de Lutia, manipulando o paciente em relação cêntrica, tá? A partir daí a gente consegue avaliar uma nova dimensão vertical para essa paciente. Então agora ela está com o gig, a gente já vê um lábio mais bem postado, sulcos menos pronunciados, um perfil mais reto, tá? Então, olha a condição inicial sem e agora com o gig, tá? Então, a paciente já se anima, né? Nesse momento, testes estéticos, fonéticos, tá? A observação do conforto muscular é fundamental, ok? Para essa paciente, então não só uma percepção técnica do profissional, mas também uma percepção, uma autopercepção do paciente, é fundamental, tá? Então, olha que aumento a gente vai dar para essa paciente, um aumento muito expressivo, sem dúvida alguma, tá? Muito expressivo mesmo. A partir desse momento, o gig sozinho ele não faz nada, o gig ele é um anteparo anterior, apenas para manter a mandíbula em relação cêntrica, né? O gig ele não coloca o paciente em RC, ele mantém, então sempre bom nós fazermos a manipulação bidigital, né? Ou manipulação guiada da mandíbula, tá? Pronto, a partir daí a gente já pode encaminhar esse caso, né? Fazer o vazamento dos modelos, tomo o meu arco facial, então essa é uma situação que, por ser uma reabilitação extensa com alteração de plano oclusal, é fundamental também o registro do arco facial. É fundamental o registro do arco facial para realmente a gente, né, saber
em que situação aquela maxila está em relação ao crânio. Se a gente não fizer isso, corre o risco do técnico montar o modelinho, né, encaixar o modelo na mesa de camper, ele vai ficar equilibrado na mesa, né, e aí vai feita a montagem naquela situação, como se aquele plano fosse paralelo ao solo. E, na verdade, não, aquele plano está bem angulado em relação ao solo. Tá? Então, se faz necessário o uso do arco facial. Até para o enceramento e confecção de provisórias. Então, para iniciar um tratamento como esse, eu preciso de um arco facial, eu preciso de bons moldes, que a gente usou um silicone de condensação, moldagem de 2 passos, é o que a gente mais prefere, um registro em silicone feito com o gire em posição. Então, a partir disso aí, a gente consegue iniciar o tratamento com eficiência, ok? Uma outra situação, um paciente aqui com deformidade no palato, né, com essa grande lesão no palato. Então, a gente segue todo o ciclo de confecção para uma prótese facial removível, tá? E ele tem um defeito estético bucal, por conta da radioterapia, por conta da falta de suporte, tá? Mas eu sempre deixo a ideia de que o plano oclusal sempre deve estar paralelo ao plano bipupilar. Tá? Então, vocês não conseguem ver aqui os olhos do paciente, mas conseguem imaginar onde é que eles estariam. E não é bacana deixar os dentes ascendendo paralelamente ao defeito, né? Seguindo essa comissura mais levantada, né? Que seria a do lado esquerdo. O caso fica bacana se a gente deixar esse plano oclusal paralelo ao solo. Então, fica legal. Tá? E a análise da face também passa por pela colocação de linhas verticais, né? Essas linhas, a principal seria a linha mediana da face, mas também linha das pupilas, né? É interessante que essa linha mediana da face, ela mostra que se existe simetrias ou assimetrias na face do paciente. Quase todo mundo tem assimetrias, né? Dificilmente a gente vai ter uma face totalmente simétrica, tá? E muitas vezes a simetria não é nem tão importante para a estética. Então aqui a gente mostra essa atriz, cuja beleza é admirada por todos, ou por grande parte, né, da população, e que se a gente colocar, né, dividir a face dessa atriz, né, Juliana Paz, em duas e colocar 2 lados esquerdos dela superpostos, a gente tem essa cara, essa face que acabou que não é mais tão bonita. E se a gente colocar os 2 lados direitos dela, ou seja, se o lado direito fosse realmente igual ao direito, aliás, se os lados de esquerda e direito fossem realmente iguais e semelhantes ao seu lado direito, então olha que situação ela ficaria, né? Então ela, na verdade, ela é bonita porque tem assimetrias e, como tal, muitas vezes a falta da simetria não inviabiliza a beleza, né, de um objeto ou de um ser, né, de um ser vivo, ok? A partir do momento que a gente começa a trabalhar essas linhas horizontais e verticais, e a gente passa também a perceber os terços faciais, né? E os terços faciais a gente analisa também com o compasso de Willis, que não é a única maneira de se analisar, nós sabemos disso. A dimensão vertical ela deve ser sempre analisada segundo vários aspectos, né? Ou seja, um conjunto de técnicas estéticas, conforto, métodos métricos como esse, né? A própria função, tá? A verificação do tônus muscular. Então, diversos pontos desses levam a uma dimensão vertical restabelecida e não uma técnica sozinha. É isso que mais a gente preconiza, tá? A Mauro Fradiani, ele é muito incisivo ao afirmar e verdadeiro que o terço inferior da face ele desempenha um papel significativo na determinação da aparência estética global.
Isso é um fato, né? E como tal, a gente tem que valorizar ao máximo, os trabalhos que nós fazemos, né? Porque o terço inferior da face ele é fundamental para a estética da face. É importante que o protesista saiba avaliar uma dimensão vertical. Isso é fundamental. Se está diminuída, se está aumentada, né? A gente tem características importantes como uma DVO diminuída, como um perfil côncavo, um mento projetado, um pronunciamento dos sulcos, acúmulo de saliva nas comissuras e uma pronúncia sibilante. O paciente fala e um excesso de S, né, e com interposição da língua muitas vezes, com uma certa dificuldade a própria pronúncia. Tá? Já uma DVO aumentada, ele vai ficar com perfil convexo, né, uma falta ou uma dificuldade de selamento labial, toque dental durante a fala, durante a conversação, cansaço muscular na mastigação, úlceras traumáticas e recorrentes, tá? Então, é fundamental esse reconhecimento, né, da dimensão vertical, tá certo? É um passo fundamental. Às vezes o paciente chega no consultório, os primeiros pontos que o protesista já vê é logo a DVO daquele paciente, né, se ele mostra ou não dente, né, se existe um colapso oclusal, tá? Enfim, é um aspecto bastante importante a dimensão vertical de oclusão. Bom, pessoal, aqui eu trago talvez um dos pontos mais importantes dessa nossa fala, né, na nossa análise facial. Todos esses princípios, eles são fundamentais para todas as reabilitações orais, tá? Seja ela PT, PPR, overdenture, prótese protocolos, ok? Então, isso aqui é o que rege, né, a prótese dental. Então, vale a pena sempre uma revisão desses conceitos para que a gente consiga aplicar em todos os tipos de reabilitações orais, tá? E só relembrando, no momento que a gente está ajustando os planos de cera, no momento que a gente já começa a dar estética para as nossas próteses totais, para os nossos próteses protocolo, para as nossas overdentures sobre implantes, por exemplo, tá? E ó, esses 6 primeiros pontos aí, suporte labial, ângulo nasolabial, altura incisal, corredor bucal, plano oclusal e linhas de referência, todos esses são dados pelo ajuste do plano de cera superior. Tá? Então, relembrando, vou ajustar um plano de cera da prótese total, esqueço o plano inferior e vou logo com o nosso plano superior. Por quê? Porque ele é que vai determinar grande parte das referências de montagem dos dentes da reabilitação bimaxilar. Tá? Após esse plano estar totalmente ajustado, eu insiro o plano inferior e vou avaliar a dimensão vertical de oclusão, né? E, finalmente, manipulo aquele meu paciente em relação cêntrica e travo ali os meus registros, né? Existem várias técnicas para isso, né? Com sucesso, e aí a gente consegue registrar bem o complexo maxilomandibular para a confecção de qualquer tipo de reabilitação, tá? Então, esse conjunto de fotos mostra mais ou menos o passo a passo, né, até a montagem de dentes, né, que, sem dúvida, se torna um aspecto importante para o protesista finalizar bem os seus casos de prótese dental. Eu trago aqui mais um caso de uma prótese parcial removível, mas num paciente que perdeu todo o segmento, ou grande parte do segmento anterior da mandíbula, né? Então, um paciente que ficou com uma grande deficiência de suporte labial, tá? Então, esse paciente, quando ele adentrou lá na clínica da universidade, a gente já viu logo, né? Ele não mostrava dentes inferiores anteriores e mostrava um perfil facial, né, bastante côncavo, né? E bastante prejudicado. Então, a gente tratou com uma prótese parcial removível convencional a grampos, né? E vocês verificam que essas duas fotos da esquerda, de quem olha a tela, né, a situação inicial e a situação final, com uma simples flange
da PPR, a gente conseguiu restabelecer o terço inferior da face desse paciente. Tá? Então, muitas vezes não precisamos de reabilitações muito rebuscadas, então com a simples PPR a gente reabilitou um paciente com uma deformidade facial importante. Tá? Então o terço inferior da face ele é importantíssimo, né? Essa garota, ela, como vocês percebem, proporcionalmente ela tem um terço inferior da face um pouco maior do que os demais. Se a gente fizer uma correção desse terço inferior, olha que melhor ela vai ter na estética global, tá? Ao passo que se tivéssemos que corrigir a sua parte superior, né, os dois terços superiores, essa beleza não ficaria tão aguçada, né? Então isso mostra o quão é importante esse terço inferior da face, o que nós tratamos, né? O que principalmente o reabilitador oral trata, e devemos por sempre valorizar essa nossa área de atuação, tá? Um outro aspecto importante é o ângulo nasolabial, que para a mulher ele é mais aberto, né, em torno de 100 graus, né? Enquanto que para homem em torno de 90 graus, segundo Mauro Fradiani, tá certo? É muito importante a gente observar esse aspecto no momento que a gente está reconstruindo, né, e reposicionando dentes, né, na maxila, né? Esse ângulo ele é muito importante e dá jovialidade a muitos pacientes, tá certo? E esse perfil também ele vai interferir no lábio, né? Às vezes um perfil, essa falta desse suporte de lábio adequado vai gerar lábios finos ou médios ou grossos, né? Muitas vezes um lábio fino ocorre em decorrência da necessidade de um aumento do suporte labial naquela região, certo? Então temos que observar isso também. Um aspecto importante também é ver a atividade labial do paciente, né? Então às vezes a gente está ajustando um plano de cera e deixa aquele plano de cera aparente 1 milímetro, às vezes até 2 milímetros, só que quando o paciente sorri, ele levanta muito o lábio, ou seja, ele tem uma grande atividade labial, então ele vai mostrar muito dente. Então, em algumas situações como essa, que o limítrofe mais existe, a gente pode deixar o plano no nível do lábio, praticamente sem aparecer. Por quê? Porque quando o paciente sorri, ele vai abrir, mostrar os dentes no tamanho correto. Então, nem sempre se guiar só pelo milímetrozinho, 1 milímetro aparente ou não do plano de cera. É sempre bom também avaliar a presença ou não de mobilidade labial exagerada, tá? Então, aqui as duas fotos da esquerda, em cima e embaixo a gente vê uma falta de suporte labial com lábios finos, né, evertidos, e aqui, após o restabelecimento com a colocação das próteses, melhora-se o ângulo nasolabial, melhora-se o suporte, reduz o código de barra, né, da região do buço do paciente, da paciente, e os lábios se postam de uma maneira assim impressionantemente melhor, né? Os lábios aparecem, né, dando jovialidade à paciente. Então isso é muito bacana, tá? Então, amigos, a gente vê que um conjunto de princípios que são, né, utilizados há mais de 100 anos dentro da odontologia, eles foram de certa forma, aperfeiçoados e hoje são utilizados para o planejamento digital, né? Então, o DSD ele é algo fantástico, né? Que, na verdade, ele pega todos esses princípios básicos e tenta tornar isso, levar isso para a tela do computador, né? De uma maneira, como uma sequência de procedimentos e que realmente, que ao final você consegue ter bastante informação positiva para a realização das suas reabilitações orais, tá? Então, de acordo com o planejamento que eles chamam, né, guiado pela face, tá?
Como é que eu conseguiria reabilitar um paciente, né, numa situação como essa? O primeiro passo seria posicionar os incisivos centrais, né? Existe até esse artigo aqui de 99 que mostra, né? Então, um dos primeiros aspectos seria posicionar a ponta dos incisivos centrais. Então, a partir daí, você delimitaria bem todos os demais dentes da sua reabilitação oral, tá? Então, esse aqui é o protocolo DSD, né, de fotografias que a gente fez para uma paciente que necessitava de uma reabilitação grande, né, reabilitação oral, sobre dentes, sobre implantes, tá? Então, primeiro, com essa foto intraoral, são traçadas essas linhas, né, linhas verticais, a linha mediana da face, linha passando pelo centro das pupilas, né, das íris, tá? Uma linha horizontal, linha das comissuras, ok? Então, a partir daí, a gente traz todas essas linhas para dentro da boca da paciente. Então, o que tem aí de linha branca, né? Agora a gente vai colocar aqui juntamente com as linhas dentais. Então, é, essa linha mediana contínua, que vocês observam, é a linha mediana da face, que é diferente da linha dentária, que é essa pontilhada, tá? Então, se eu fosse fazer essa reabilitação de acordo com o planejamento digital, preconiza para esse caso, eu deveria fazer uma ortodontia de toda essa dentição. Isso já seria impossível, por quê? Porque os implantes já foram colocados, essa paciente já chegou para a gente com os implantes instalados, mas como se tratava de 1 milímetro, 1,2 de divergência, a gente não achou prudente fazer qualquer modificação tão ampla assim e mantivemos a linha mediana dentária como sendo essa mesma, obedecemos essa linha já atual, tá? E o DSD ainda preconiza a utilização desses templates, né, de proporção áurea que mostram realmente todas as discrepâncias, né? Por exemplo, esse dente 12 tem um excessozinho de gengiva e já tem também um excesso de ponta incisal, o dente 13 tem um excesso de ponta incisal e necessitaria também de uma correção gengival, o dente 22 ele teria uma necessidade de aumento incisal, enfim, realmente a utilização desses templates facilitam muito, né, a gente aprimorar o nosso planejamento e até guiar o trabalho junto ao técnico de prótese dentária, tá? Então, com DSD é também possível você fazer mensurações em milímetros e a partir daí isso é passado para os modelos de gesso, tá? Em milímetros, ok? Então tá aí o que é que a curva do DSD exigiria, né? Que a gente aumentasse um pouco mais esse arco, né? Se a gente fosse nos basear, né? Seguir a risca, essa proporção, tá? Ok? Bom, não vamos mostrar aqui esse caso todo, mas só para mostrar a situação inicial e a final, baseada nesse planejamento digital, ok? Bom, após essa análise facial, né, que ela é por demais importante, né, talvez seria as primeiras fotografias que a gente faz ao documentar um caso, são as fotos de face, né, foto frontal, lateral em 45 graus, paciente sério, sorriso, porque realmente é importante a gente tomar como base, né, a face para reabilitar os dentes, tá? Agora vamos entrar na boca, vamos falar agora vamos nos ater agora a uma análise dentolabial, né? Então estamos entrando na boca, análise dentolabial. Então, um dos primeiros aspectos a observarmos seria a exposição dos dentes em repouso, né? Já mostramos até um caso anterior, aquela senhora que não mostrava nada, e isso a deixava muito desconfortável. Então, é a aparição, né, em pacientes jovens, isso pode chegar até 2, 3 milímetros no sexo feminino,
1,4, 1,5 no sexo masculino. Já no paciente adulto idoso, a gente deixa mais ou menos o que vocês veem nessa foto, né? Uma leve aparição. Então, a gente faz isso muito de acordo com a idade, já que existe um desgaste funcional, né, esperado para os dentes do paciente. Então, é um paciente bastante idoso, com dentes, né, extremamente longos, né, pode gerar uma artificialidade, tá? Então, a gente deve adequar o posicionamento desses dentes à saúde do paciente, à idade do paciente, tá? Em relação à linha do sorriso, é um aspecto fundamental, como vocês sabem, elas podem ser alta, média ou baixa. Quanto mais alta, a situação fica mais complicadinha, porque cabe ao protesista cuidar muito bem da interface prótese gengiva, né? Ou seja, a estética branca e a estética rosa, tá? Quando essa linha é mediana, quando essa linha do sorriso ela é baixa, pequenas discrepâncias são menos visíveis, tá? Mas o bom protesista, ele sempre deve considerar a linha de sorriso dos seus pacientes todas altas, porque aí ele se esmera em fazer o melhor trabalho possível, tá? É sempre bom pensar um pouco dessa maneira, né? Porque aí a gente vai caprichar mais e mais os nossos trabalhos, ok? Em algumas situações, como essa foto superior, em que o paciente não mostra nada praticamente dos incisivos centrais, né? Uma curva de sorriso invertida, né? Então isso precisaria ser corrigida, como agora nós já fizemos nessa outra paciente, né, que já mostra uma linha de sorriso bastante satisfatória, né, havendo a necessidade apenas de reduzir um pouco dessas papilas, né, no próprio enceramento, isso é possível fazer. Essa curvatura do lábio é um aspecto também por demais importante. Os dentes, eles seguem também essa curvatura do lábio, eles são paralelos a essa curvatura, é também um aspecto importante a ser verificada, tá? Alguns pacientes limítrofes também como esse, né? Esse paciente, ele sofreu um tiro, quase que a queima-roupa na região da maxila, né? Praticamente perdeu o lábio superior, perdeu o pré-maxila, como vocês conseguem ver nessas fotos intrabucais, tá? Foi também foi também reabilitado com uma prótese facial removível, né? Isso aqui são as fases de dimensão vertical, né? Já a prova da armação metálica, dimensão vertical, demarcação de linhas de referências, né? Linha das comissuras, linha alta dos caninos, linha mediana da face, né? A observação aqui da cor da futura gengiva da prótese. E aí já o caso finalizado, um caso ficou bem bacana. Então o paciente sorrindo, né, o lábio ficou mais ou menos na altura da cervical dos dentes, ó, ficou um aspecto bacana. Então essas duas fotos da esquerda mostra como o paciente chegou, né, e como esse paciente está saindo. Obviamente não conseguimos dar um perfil facial perfeito, né, para esse paciente, já que a perda tecidual tinha sido realmente muito grande, né? Mas uma condição que foi bastante responsiva às expectativas do paciente, tá? A largura do sorriso é algo importante, né? Alguns pacientes mostram até primeiro molar, outros mostram menos, ou seja, de 6 até 12 dentes, 14 dentes, de acordo com Mauro Fradiani. Então, isso também é algo que você vai respeitar e deve ser observado para cada paciente, tá? Um outro aspecto importantíssimo é o corredor bucal, que é essa área de gradação, né, que também deve estar em proporção áurea, né, desde canino até molar, tá certo? Então, o que é o corredor bucal? Um espaço em proporção áurea que enfatiza o princípio de gradação antero-posterior dos dentes, né? Ou seja, cada dente ele vai sendo visto 60% a menos do que o seu vizinho, né? Pelo princípio de proporção áurea.
o que evita essa percepção de boca cheia de dentes. Quando o paciente sorri, você vê um excesso de dentes, você vê todos os dentes ao mesmo tempo, né, e sem espaço entre os dentes e as bochechas, né, certamente aquele arco está muito aberto, ou seja, não foi respeitado o posicionamento do corredor bucal, né? Então, a partir de canino, né, aquele ajuste tem que ser feito e de forma gradativa, seguindo para posterior, ok? Como vocês conseguem ver, né, nessa foto superior, né? Então, os dentes, a visualização aparente do dente numa vista frontal, ela tem que ir reduzindo do central até o molar, certo? Do central até o molar, ok? O outro aspecto importante, já comentamos, né? O plano oclusal, sempre que possível, deve estar paralelo à linha das comissuras, tá certo? É uma referência também bastante importante para a gente não montar dentes nem inclinados para um lado nem para o outro. Então, tanto linha das comissuras como linha bipupilar. Então, nesse caso aqui que nós mostramos no comecinho da aula, da dona Fátima, é um caso extremamente desafiador, tá? Mas um caso em que ela já tinha uma percepção de que todos os seus dentes eles estavam, de certa forma, condenados se ela quisesse uma reabilitação de maior qualidade. Tá? Então, não tem como aqui a gente conseguir um tratamento de qualidade, ela queria algo fixo, uma reabilitação fixa, mantendo esses dentes com toda a doença periodontal, com extrusões, né, com, enfim, colapso oclusal, plano oclusal totalmente fora de posição, enfim. Então a gente planejou realmente, olha as próteses que ela tinha, próteses extremamente deficientes, próteses provisórias utilizadas por quase que anos da sua vida, tá? Olha o sorriso dela, né, mostrando ali 2 dentes, né, um lateral e um canino praticamente fora da boca, tá? Enfim, uma situação realmente bastante difícil. Então a gente montou esses modelos em articuladores e montamos um guia cirúrgico e confeccionamos 2 guias cirúrgicos e instalamos 10 implantes, sendo 6 na arcada superior, 4 na arcada inferior. E partimos para etapas, né, após o processo de osseointegração, não fizemos carga imediata, mas aí nós fizemos, aí nós partimos para a nossa moldagem, aqui os moldes obtidos, né, vazamento dos modelos, né, com os análogos em posição, confecção dos planos de cera, né, a possibilidade de a gente fixar esses planos de cera com parafusos, e aí facilita o trabalho do relacionamento maxilomandibular, os próprios parafusos do transfer, a gente solicita para o técnico e a gente consegue fixar, como vocês conseguem ver nessa última foto aqui do lado direito, os 2 parafusinhos fixando. Então, os planos ficam fixos na boca da paciente e a gente analisa muito bem perfil facial, linha do sorriso, sem ter que ficar segurando aqueles planos como numa prótese total convencional. Então, ficou muito bacana mesmo aqui. Ó, linha do sorriso, ela não tinha um sorriso não tinha uma mobilidade labial importante, então ela realmente, o máximo do sorriso dela era esse, né, da linha alta do sorriso. Aqui já um registro fixado com emprego, né, esse material lilás, emprego já na posição de relação cêntrica, né, com as linhas de referência devidamente demarcados. Então fizemos sulcos em V, ó. Então ficou um registro muito bacana. Pronto para a montagem dos dentes. E aí mais uma prova, tá? Bem bacana essa montagem. Então essa prova a paciente se olha, se observa, fala. Essas peças já estão fixas, então ela consegue conversar e ver também o conforto.
nessa nova posição dos dentes, aqui ainda prova, e aí o processo de acrilização, né, de ambas as próteses, e aí a nova Dona Fátima, né, feliz da vida, com os dentes numa posição bacana, sorrindo, falando aqui que está muito boa, que está se sentindo bem, sorrindo, os dentes como ela sempre quis, né? Ah, eu queria dentes alvos, doutor, eu queria dentes alvos, né? Que são dentes branquinhos, né? Então ficou bastante legal esse caso da nossa paciente, tá? É isso. Para finalizar, vamos falar um pouco da análise dental, né? É interessante que os princípios de próteses totais, eles são antiquíssimos, né? Do início do século XX. Então, essa lei da harmonia de Williams é um princípio antigo de que existe que se houver uma concordância entre o tipo de face, né, do paciente, a forma da face e a forma do incisivo central, haverá ali uma harmonia estética daquele paciente. Então, isso é usado hoje, ainda hoje, né, mas um princípio de 1914. Né? Às vezes os colegas de hoje dão outros nomes, mas esses são princípios, a grande parte, bastante antigos e ainda bastante úteis. Tá? É sempre bom saber que, em relação à cor, os pacientes de pele escura têm dentes mais amarelados e marrons, né? A gente pensa que tem dentes mais brancos, mas não é, certo? Pele clara, pacientes têm dentes mais acinzentados e claros, tá? É apenas uma denominação, posição, disposição e alinhamento, um pouco de né, a posição, a situação de cada dente na arcada, disposição, relação no arco dental, relacionado com a fisionomia e o alinhamento, forma do arco dental após a montagem dos dentes. Tá? Então, alguns princípios importantes. Esse aqui é muito importante, né, que a gente está sempre utilizando, é que a largura dividida pela altura deve ser em torno de 75% a 80%. Então, essa é a maneira, a proporção mais bacana que muitas vezes nos guia para a reconstrução de perdas incisais. Então, se eu não tenho quanto eu perdi de incisal daquele paciente, dos centrais, dos laterais, dos caninos, se eu souber quanto eu tenho de largura e calcular a proporção de 75% a 80%, eu fatalmente consigo saber quanto eu vou ter de altura, né? Então, isso aqui vale muito, né? Os técnicos usam muito também essas proporções no momento dos enceramentos e das reabilitações, tá? A proporção áurea é presente na natureza, né? A proporção áurea é presente também no em todo o nosso corpo, tá? Então a gente vê, por exemplo, nesse terço inferior da face, da ponta do lábio superior até a base do nariz está em proporção áurea com toda a região do mento, né? Da ponta do lábio até a base do mento, né? Então, a partir do momento que você tem essa região do mento mais avantajada, você já vê uma falta de uma discrepância na face desse paciente. Por quê? Porque os nossos olhos, eles analisam muito bem, eles absorvem muito bem a estética quando está em proporção áurea. Essa que é a verdade, tá certo? Então, nos dentes é a mesma coisa, né? Eu tenho que ver o incisivo lateral menos do que eu vejo o central. Eu tenho que ver o canino menos do que eu vejo o lateral. Eu tenho que ver o primeiro pré menos do que eu vejo o canino, o segundo pré em relação ao primeiro pré, e assim vai. Então, isso é o que mostra essa gradação que forma também o corredor bucal, tá? Então, não existe uma fórmula ou proporção única que funcione para todos os casos, né? Mas, assim, o que mais se aproxima, né, da proporção mais interessante é realmente a de 60%, certo? É o que a gente usa, é a proporção de 60%, tá?
Bom, a inclinação dos dentes, a gente sabe, né? Os técnicos utilizam muito esses eixos aqui para, né, essas inclinações nas montagens dos dentes, mas também a própria aplicação de uma cerâmica, o técnico tem que dar a ideia de que o dente tem aquele eixo, né? Porque senão, bom, às vezes dá para pensar que os dentes estão trocados de posição, então esse posicionamento correto do eixo, ele é fundamental, tá? Os pontos de contato, eles vão subindo, né, de anterior para posterior, tá? A gente tem também que observar esse triângulo estético, né, que vai do zente do incisivo central até o do canino, que estão na mesma altura, e o do incisivo lateral um pouco abaixo, né? Então, esse triângulozinho central, canino e lateral também determina um padrão estético legal, que muitas vezes guia os procedimentos de aumento de coroa clínica, né? É também algo que a gente tem que observar para conseguir uma estética bacana dos nossos pacientes. Os zênites gengivais, né? Então o protesista está sempre olhando onde é que está o zênite. Às vezes o dente é muito longo, mas o zênite tem que ficar naquela posição, tá? E a partir daí você pode lançar a mão de uma gengiva artificial, você pode lançar a mão de uma dupla deflexão, cromatizando mais aquela região para dar uma ideia de raiz ou de gengiva, tá? Mas o posicionamento do dente ele é fundamental, né, de estar no seu correto lugar. Então, os dentes, pessoal, é sempre importante a gente caracterizar bem as nossas reabilitações, né? Nunca fazer dentes, seja ele qualquer tipo de protocolo, seja ele uma reabilitação cerâmica ou lentes de contato, tudo no mesmo padrão. Não, a gente tem que caracterizar, ou seja, para aquele paciente a gente pode buscar uma caracterização pessoal para aquele determinado paciente, tá? E isso também não é novo, né? Frucht e Fischer foram talvez os primeiros a falar sobre isso, a imprimir aspectos de personalidade, gênero, idade, né, para, para com todos esses pacientes, né? Então é fundamental a gente também se ater a esse aspecto, né? Hoje existem outros conceitos com outros nomes, né? Mas que são originários desses conceitos antigos, como Frucht e Fischer comentaram, né? Então, o visagismo hoje nada mais é do que trazer esses conceitos, né, trabalhar de outra forma, tá? Para trazer um paciente mais sensível, mais dinâmico, mais forte, tá? E assim vai, né? Então aí um paciente mais extrovertido, outro não, outro é mais explosivo, um é mais pacífico, né? Outro é mais artístico. Então, de certa forma, são elementos que pode você, juntamente com o seu técnico, absorver características impressas ou mostradas por aquele paciente para que a gente consiga, de alguma maneira, personalizar os nossos trabalhos, tá? Então, os dentes mais quadrados para os homens, triangulares para as mulheres, né? Incisivos laterais levemente para cima dos centrais, né? Ó, a borda para cima já dá um aspecto de uma montagem mais feminina, caninos menos observáveis, menos observados, também já dá uma ideia de um sorriso mais feminino, a idade, dentes mais desgastados, né? Presença de recessões, também a gente pode fazer isso em qualquer trabalho, seja ele em resina acrílica, em prótese total, ou mesmo até em cerâmica, né? Podem simular papilas, como a gente observa aí, ó. Podemos simular abrasão de dentes, isso caracteriza bem a idade daquele paciente, né? Então, recessões gengivais, olha que bacana essa montagem aí com recessões, mostrando que quando você tem dente e gengiva à sua disposição, você tem uma grande possibilidade, né, de
oferecer estética para aquele paciente, personalizando de acordo com os conceitos de Frucht e Fischer. Disposição dos dentes, olha aí como fica algo bastante natural, né? Obviamente para alguns pacientes que queiram, né? Alguns pacientes não vão querer, aliás, a maioria, né? A maioria vai querer dentes extremamente alinhados, mas alguns podem querer dentes mais bem trabalhados, né? Mais assimétricos, tá? Como esse paciente aí que preferiu uma prótese total com essa característica, tá? Até a gente chegar nos conceitos de Dario Adolphi, né? Que a gente já comentou alguns, né? As ameias gengivais, vamos já falar um pouco sobre isso. Zênites, espaço interdental, contato, cor, nós vamos falar no final, vamos em frente, vamos em frente. Então, essa proporcionalidade, ela é muito importante, então eu gostaria de passar depois para vocês esses templates que muitas vezes guiam os nossos tratamentos, né? Permite também que a gente mostre ao nosso paciente o quão pode ser melhorado o seu sorriso. Então, vale a pena, por exemplo, eu vou iniciar um caso de um paciente que deve ser tratado na sua zona estética, né? De pré a pré, fotografo, faço uma boa fotografia, coloco na tela do computador e começo a traçar essas linhas, né? Coloco esses templates que me indicam em proporção áurea o que é que está faltando, o que é que está sobrando, e a partir daí eu planejo melhor com o meu paciente, com o meu técnico, com mais informações para obter êxito nos tratamentos reabilitadores. Tá? Então, um exemplo, né? A partir do momento que eu tenho uma foto como essa, eu sei a linha mediana ideal e a linha mediana do caso, né, atual. Essa linha mostrando aí totalmente discrepante, linha gengival, né? Plano oclusal totalmente defeituoso, né? As proporções áureas totalmente desobedecidas, né? Ali um remendo, né? De uma fratura da cerâmica, inflamação gengival, né? Aqui falta de guia, né? Ou uma outra situação da mesma maneira, ó. Então a gente começa, se a gente trabalhar assim, curvatura do lábio, ó, ali não está tão paralela, um incisivo maior do que o normal, muito sorriso gengival, né? Então aqui no caso desse merece aqui um aumento de coroa estético, né? Sem dúvida um caso que ganharia muito em estética com um bom aumento de coroa clínica, né? Envolvendo aqui os 4 incisivos, tá? Reabilitado depois com coroas, né? Esse caso a gente fez, a gente espera mostrar numa outra oportunidade. Tá? Então, numa situação como essa, né, que nós até observamos nos primeiros momentos dessa aula de hoje, né, esse paciente, paciente jovem, né, que tinha como queixa a estética do seu sorriso, né, uma visualização frontal, o paciente em repouso, a gente não via perda de dimensão vertical, né, a gente não via pronunciamento dos sulcos de expressão facial, né? Ele realmente tinha dificuldade de sorrir, inclusive em fotografias, era a queixa dele, tá? Paciente realmente estressado, né? Trabalho extremamente estressante, tá? Então ele tinha, realmente era a grande queixa, era essa grande perda, né, de substância de canino a canino, e ele não queria mexer nos outros dentes, ele queria melhorar a estética de canino a canino, tá? Então, aqui nessa observação em repouso, né, a gente não verifica nenhuma observação de dentes com o lábio em repouso, ou seja, um paciente jovem, na faixa etária de 35, né, ou pouco mais. Então, deveria ainda mostrar algo, né? E numa verificação aqui com o template, a gente observa o quão ele ganharia se de alguma forma fosse acrescentado nas suas incisais, né? Algum tipo de material restaurador, tá? Então, indicamos para ele a princípio laminados cerâmicos, mas ele preferiu laminados em resina composta, tá? Então, montamos em articulador, utilizamos aí um articulador
Dizzy simplex, né, que é um articulador pequeno, imantado, mas com movimentos de lateralidade. Bem bacana esse articulador, bem prático, tá? Mas que não tem arco facial, né? A montagem ela é padronizada do modelo superior, tá? Modelo gesso especial, esse paciente ele tinha aqui bem gravada a posição de contato dos dentes inferiores, ó. Então a gente fez o enceramento daí para cima, a gente não alterou, não fez qualquer alteração da sua dimensão vertical de oclusão, tá certo? Então, fizemos o nosso enceramento, primeiro os 3 dentes de um lado, né, observando em todas as vistas, depois os 3 dentes do outro, ó. Mantivemos o espaço de toque daqueles dentes anteriores, verificamos as guias, ó, importantíssimo, né, seja qualquer material restaurador a restaurar aquele paciente, observar guias, tá? Fizemos um mock-up e isso satisfez a condição do paciente. Olha na última foto ali os dentinhos aparecendo, né? 1 milímetrozinho que já deu a ele, né? Uma boa perspectiva para as facetas em resina composta, tá? Então, tá aí a situação inicial que poderia fazer aqui um aumento de coroa, né? Nos caninos, né? Principalmente nesse canino 13, no lateral, mas isso também o paciente não quis. Ele queria realmente, né, no seu sorriso dinâmico, né, no momento do sorriso, aumentar o tamanho dos dentes. Era a queixa dele, tá? A partir daí, né, desse planejamento, desse mock-up valorizado pelo paciente, aceito pelo paciente, a gente iniciou, né, o processo de confecção das facetas, né? Esse caso foi feito com resina Z350 na cor A2, né? O paciente não tinha um dente branco, também não queria clarear, tá? Então, após imediatamente a remoção do isolamento, a gente já obteve uma boa condição de guias, né? Vale ressaltar que aquele dentinho ali, né, o dente 15, na sessão seguinte a gente facetou também, porque tinha aquele manchamento, mas a princípio a queixa do paciente era realmente os 6 dentes anteriores. Depois é que o premolar ficou feio, né? A princípio o premolar não era feio. Fizemos uma placa oclusal, ó, muito bem ajustada, tá? Então o paciente ficou nessa condição, partiu dessa condição inicial para essa condição final e ficou extremamente satisfeito, né, com o resultado obtido, tá? Bom, retornando aos conceitos de Dario Adolphe, né, é muito legal esse tipo de ajuste que ele faz, tá? Esse ajuste funcional estético, né? Então ele começa, como a gente sabe, a ajustar. Quando a gente vai ajustar uma cerâmica, sempre é importante iniciar pelos contatos proximais, coloca o carbono na vertical entre os dentes, coloca os dentes, puxa o carbono, né? Se rasgar o carbono, a gente reduz a força daquele toque, né? Então, uma vez feito isso, você consegue pelo menos instalar todos aqueles dentes no paciente, pelo menos encaixar aqueles dentes de uma maneira adequada, tá? Os contatos incisais incêntricos, né? Um contato leve, né? Como vocês conseguem ver aqui do lado direito de quem olha, esse dentinho, um contato bem leve, tá? Um contato virtual incêntrica, já que a gente sabe que os contatos fortes mesmo presentes seria de premolares e molares, tá? Então aí contatos leves, guia de lateralidade em canino, né? O canino tem que ser o contato mais leve possível, mas que desoclua os dentes do lado de trabalho de não trabalho, né? E aí a gente poderia até, ele não fez isso, pode até virar o carbono e fazer com a marcação preta, né? E aí a gente faz contatos incêntrica em vermelho, inverte o carbono e faz em preto a lateralidade, que aí você fica com
sabendo o que é excêntrica e sabendo o que é lateralidade. Então, muito bacana. Então, depois dos ajustes funcionais, né, é importante também um ajuste protrusivo aqui, né? A gente sabe que a protrusão, faltou colocar aqui, a protrusão ela deve ser dada pelos incisivos centrais superiores e os 2 ou 4 inferiores, tá certo? Os 2 ou 4 inferiores, certo? Mas os 2 superiores devem participar, tá? O ajuste da linha mediana, sempre importante fazer esse ajuste correto, tá? Distância do ponto de contato à crista óssea, né? Então, é sempre importante, se você tiver da ponta da crista ao ponto de contato menor do que 5 milímetros, a gente vai ter ali um preenchimento de papila, vai ter ali um resultado estético, uma estética rosa bacana. Então, é sempre bom pensar nesse aspecto, né? Nunca deixar o ponto de contato muito distante da crista óssea, porque aí você não tem ali a presença da papila gengival, ok? Isso é um trabalho antigo, né, que já mostra, né, dos irmãos Salama, né, de 98, já mostra isso, né? Que quando eu tenho 2 dentes, né, nessa primeira situação, dente e dente, eu tenho próximos 1 milímetro do outro, eu tenho 5 milímetros de papila, tá certo? Agora, ó, quando eu tenho no ponto 5 aí, ó, implante e o implante, é a condição talvez mais negativa, né? Quando eu tenho 2 implantes, um adjacente ao outro, a formação de papila ali dentro, ali naquela interface é muito prejudicada, né? Eu tenho 3,5 milímetros de papila, daí surgem os buracos negros, os dentes mais longos, tá? Então esse trabalho é bastante interessante, antigo, mas continua bastante útil nas áreas estéticas, tá certo? Então já comentamos um pouco sobre isso, os contatos proximais eles vão ascendendo do centro para a extremidade, né? Ele vai subindo, né? Você pode até ter uma facezinha de contato, mas esse contato ele vai ascendendo, né? Do central até o canino, tá? As ameias, isso aqui é muito bacana, em V invertido estreito no centro, né? Central e lateral é um V invertido assimétrico, né, mais abertinho e assimétrico. E em lateral e canino é um V invertido bastante amplo, certo? Então isso também deixa o nosso trabalho estético muito bonito, tá? Às vezes a gente pega um provisório do técnico, o técnico faz aquele provisório igual para vários pacientes e cabe a nós deixarmos o nosso trabalho personalizado utilizando esses conceitos, tá? Os planos faciais, né? Um plano mais cervical, um plano mais no nível médio, um plano incisal. O Dario Adolfo ele divide os dentes em 4 partes, tá? E faz com que esse dente tenha uma convexidade leve, mas que tenha essa convexidade, né? Isso também dá naturalidade ao dente. Tá? A área plana é um conceito importantíssimo. A área plana, ou a área de espelho, é aquela que realmente transmite a luminosidade àquele dente. Ela é circundada por arestas, né? Em que a gente muitas vezes pode desenhar essas arestas, tá? Arestas de espelho, né? Ou cristas de espelho, ok? Isso também delimita bem o nosso dente, deixa o nosso dente com um aspecto estético muito bacana, tá? E o Dario Adolfo diz que essas arestas verticais elas vão se encontrar no infinito, né? Como vocês conseguem ver aí dos centrais, né? Vão se encontrar mais acima, né? Na raiz do dente, né? No ponto imaginário, tá? Então é muito bacana quando a gente trabalha facetas, seja ela em cerâmica ou em resina, trabalhar muito bem essas arestas e essas áreas planas, deixando a do 11 igual ou idêntica à do 21, do lateral muito semelhante à do outro lateral, ou seja, as áreas de reflexão de luz têm que ser iguais, né, do lado direito e esquerdo, para que o aspecto estético fique mais aguçado,
certo? Só relembrando, né, o princípio de dominância e simetria dos incisivos, né? Os incisivos centrais, eles são os dentes que a gente jamais deve fazer um diferente do outro. A gente pode até fazer um lateralzinho diferente assim, do outro, um canino, mas os dois centrais devem ser o mais dominantes e os mais simétricos possíveis, tá certo? Mais simétricos e dominantes, né? Se você também vê um lateral maior do que o central, também não dá certo. Então, os dois centrais mais dominantes e mais simétricos possíveis, certo? Ok? Então, os incisivos centrais devem ser os dentes dominantes e mais observados. Os incisivos laterais devem ser proporcionalmente menores que os centrais. É aquela história, né? Proporção áurea, né? Então, aí, ó, eu vejo se o diâmetro, se a largura é 1,6, do lateral vai ser 1, do canino vai ser 0,6, ou seja, cada dente vai sendo 60% ou 62% menos visto, não é menor, é menos visto de uma vista frontal do que o seu antecessor. É mais ou menos essa proporção que nos leva, na maioria dos casos, a uma condição estética mais satisfatória. Existem essas réguas, né, esses templates que são bastante interessantes e práticos, né, para restaurações, facetas diretas, né, alguns técnicos utilizam também nas aplicações cerâmicas também. Tá? Então, anatomia vestibular e lingual, né, a confecção dos mamelos, né, e aí já iniciando quase que o processo ainda de finalização da anatomia para iniciar o processo de texturização, né, isso aí a gente evidencia mais em pacientes mais jovens, né, esses mamelos, pacientes mais adultos e idosos, a gente pode deixar uma superfície mais plana, seria mais condizente com a idade daquele paciente. E aí o processo de texturização, né, que realmente é o que grava a identidade do dente, existem técnicas para isso, você pode pegar uma broca esférica de alta rotação, pode usar ou então brocas diamantadas de peça reta, e aí você pode fazer riscos horizontais em várias posições, né, em vários sentidos, também riscos verticais. O objetivo disso é deixar uma luminosidade espontânea, né, e não aquele brilho, né, em um plano só. Né? A textura é algo, alguns autores dizem que a identidade do dente é a textura que ele tem. Né? E aí um brilho superficial que pode ser dado com borrachas ou mesmo com glaseamento. Tá? Bom, esse caso é interessante. Esse caso dessa paciente, essa paciente chegou para a gente com esse sorriso, né? Ela não tinha o seu dente 11, né? E no lugar do 11, ela tinha dois dentes, o 11 e o 12 no lugar dessa raiz do 11. E ela tinha também uma ausência de osso nessa região. Então, ela tinha que fazer enxerto e colocar implante, e após a colocação do implante, mesmo assim, a gente não ia ter espaço nem para o central, nem para o lateral, não queria fazer ortodontia. Enfim, a gente preferiu trabalhar com uma prótese fixa, né? E a gente decidiu, então, a princípio, fazer um dente só no lugar do central e do lateral, do 11 e do 12, fazer só um 11, transformar o canino em lateral e ver como é que ia ficar, né? Só que o que foi que aconteceu? Olha como era discrepante, né? Ela tinha uma prótese aí antiga, uma prótese adesiva, né, meio que na proximal, na incisal desse 21 e passando para a palatina do 13, né? Então, que durou bastante tempo, mais de 10 anos ainda, né? Com uma situação bastante difícil. Numa condição de posicionamento de um template, a gente vê do lado direito de quem olha a paciente até uma condição mais ou menos de distribuição legal dos dentes, tá? Porém, do lado
esquerdo de quem olha, a gente não tem um local adequado para o lateral, nem para o canino, né? O central, enfim, a gente tem realmente uma condição estética bastante insatisfatória pela falta de proporção dental da maneira que ela nos apareceu, tá? E o que foi que a gente fez? A gente moldou essa paciente e fizemos 2 enceramentos digitais, muito bacana, e fizemos 2 impressões. Essa superior é mostrando os dentes largos, né? Colocando realmente um dente só naquele espaço, né? Vocês veem até uma depressão ali, mostrando, denotando uma falta de osso, tá? Naquela região. E na arcada inferior a gente colocou um dente a mais, né? Então a gente transformou, a gente diminuiu o dente 21, diminuímos o 11, tá? E aí colocamos ali um lateralzinho o mais próximo possível com esse lateral, né, com 22, e colocamos ali um canino, né, no 13, o mais próximo com o 23. De tal maneira que fizemos esses mock-ups com a paciente, tá? Só que ao chegar o provisório veio com a cor extremamente modificada, mas na hora que a gente viu esses dentes extremamente largos, eu vi logo que não ia ficar bacana essa estética dessa maneira, de trabalhar com um dente só naquela posição. Não ia ficar bacana, não ia ficar. Então a paciente optou realmente por trabalharmos com um dente a mais, com esse planejamento aqui do lado direito inferior, né? Com esse modelo impresso, né? Ficou algo mais harmônico para ela. Então partimos para o nosso trabalho, né? O modelo, né? Modelo de trabalho, já com a pontezinha fixa em zircônia que a gente, né, iria confeccionar, preparo de faceta dos vizinhos, né? Aí haveria a necessidade de trabalhar com facetas para fazer uma boa harmonia até primeiro premolar. Bom, nos trabalhos em zircônia fresada, os técnicos sempre mandam um gabarito para a gente provar, né? Na verdade, a gente provou e ficou extremamente bem adaptado. Esse gabarito voltou para ser fresado em zircônia, tá? E já vieram as peças prontas, né? Então seria um laminado aí no dente 14, uma prótese parcial fixa do 13 ao 21 e mais 2 laminados ali no 12, no 22 e no 23, tá? Como vocês conseguem ver aí, ó. Uma vista palatina, um caso muito bacana. Tá? E a prótese zircônia, 4 elementos e mais 3 laminados. Ok? Tá aí os nossos preparos. Aí, antes da limpeza, processo de cimentação. E aí, processo de cimentação sempre com as nossas amarrias para remover o excesso do cimento 7pp que foi usado, né, para a cimentação adesiva. E tá aí o caso, né, já cimentado, um aspecto já melhorado, ó, em relação à condição inicial. É um caso que esse paciente vai voltar ainda para um ajuste. Eu já sei que naquele incisivo lateral no 22 a gente precisa fazer algum tipo de redução, né? Tá um incisivo lateral um pouco mais longo, né? Então daí a importância dessas proporções. Interessante aqui esse canino do lado esquerdo de quem olha, né? Que a gente vê que ele tem um excesso de dente na cervical. E aí a gente reduziu essa aparência como? Com uma dupla deflexão e um aumento do croma da porcelana. Por isso que é mais amarronzada a porcelana, porque aí gera menos luz de quem olha, tá? Então aí uma situação final do caso, que pela situação inicial a gente considera que foi, né, bastante
interessante, com a cor muito bacana em relação aos inferiores, ó. Muito bacana mesmo, ok? Bom, para finalizar, vamos falar um pouco de cor, né? Isso aqui é interessante, isso aqui na verdade é um conhecido nosso, é um senhor que tem bastante posses, né, com poder aquisitivo alto, e ele é um advogado, né, bem sucedido, não aqui de Fortaleza. Então ele recentemente ele mandou instalar, fez um tratamento para instalar essas coroas de ouro, né, na sua arcada superior, tá? Isso com uma característica de se mostrar, né, de mostrar o seu poder aquisitivo, né? Então isso pode acontecer ainda nos dias de hoje. Isso é muito comum, né, em países da América Central, né? A gente vê também em alguns restaurantes nos Estados Unidos, né, de balconistas que utilizam restaurações em ouro em áreas estéticas, né, para mostrar que, né, que tem posses, né, para mostrar que tem uma certa origem, né, e uma certa condição financeira. Então isso ainda pode ser comum nos dias de hoje. Isso aqui é uma foto extremamente atual, que a gente pode encontrar aí, quem sabe até um paciente desse nos procurar para uma tarefa como essa, tá? Mas enfim, isso não é o comum. O que é comum é a gente trabalhar com cerâmicas estéticas, o de silicato de lítio. A gente vem usando muito no nosso curso, né? É o tipo de restauração mais utilizada hoje na atualidade, por diversos motivos que vocês já sabem, muitos, né? Já sabem. É importante entender como escolher a pastilha, né? Cada bloco desse é chamado de pastilha. Existe a de alta translucidez, a de média opacidade e a de alta opacidade, tá? Por exemplo, essa de alta opacidade a gente utiliza para, como vocês podem ler aí, para cobrir núcleos fundidos. Então, jamais eu com núcleo fundido eu vou fazer uma coroa maquiada. Eu tenho que fazer um coping opaco e a partir daí estratificar. Então, a gente tem que saber disso, tá? Agora sim, se eu tenho um substrato A1, eu vou usar uma faceta de alta translucidez, porque aí meu trabalho vai ficar o mais natural possível. Ou seja, tudo vai depender do tipo de substrato, de tecido que tem ali embaixo. Se for tecido, se for dente, ou se for material restaurador escurecido, não tem como a gente utilizar pastilha de alta translucidez, certo? Então isso tem que ser sempre muito bem observado. Isso eu mostro nesse caso aqui, isso muito bem. Essa paciente, ela apareceu com queixa estética, né? Ó, os dentes não apareciam no repouso, né? Também ela se queixava do aspecto envelhecido, né? Essas coroas antigas e amareladas, tá? Fizemos o nosso protocolo de moldagem, enceramento, fizemos um mocap 1. Por que o mocap 1? Porque ela não gostou. Ela achou que os dentes ficaram muito planos um em relação ao outro. Ela queria dentes mais caracterizados. E comentou que na família dela, filhas, os dentes eram mais, tinha uma certa curvaturinha de um em relação ao outro. Então a gente seguiu esse padrão e fizemos, ó, mocap 2. Voltou para o técnico e aí ela gostou desse mocap 2 com essa ligeira, né, essa face distal do dente, né, a aresta distal dos incisivos centrais ligeiramente vestibularizadas, né, em relação às arestas mesiais. Isso encantou a paciente, né? Então ela preferiu o mocap 2 do que o mocap 1. Então a gente seguiu o caminho do mocap 2, tá? Tá aí, ó, com o mocap ela também já ficou com com maior com um aspecto mais jovial do seu perfil, tá? Então aí o que o mocap geraria de aumento incisal para ela, tá? E o interessante é o seguinte, essa paciente ela perdeu o incisivo central, na verdade a gente mandou retratar esse incisivo central dela
que ela se queixava de uma dor, né? De uma dor quando mordia algum alimento mais rígido, né? E aí foi para a endodontista disse que o canal estava bem tratado, pediu uma tomografia e tinha uma trinca. Então a gente removeu, coloquei já o implante imediato e após a osseointegração já estamos aí moldando um implante, um núcleo metálico fundido no outro central, olha que caso desafiador, um implante, um núcleo fundido e laminados cerâmicos, tá? E para esse implante e para esse núcleo fundido a gente fez 2 copings, né? 2 copings em zircônia e aplicamos cerâmica, né, com substrato semelhante ao dos dentes vizinhos, como vocês conseguem ver, e a partir daí a gente cimentou os laminados cerâmicos, ó. Cimentamos os laminados cerâmicos. Tá aí já a etapa de cimentação, tá? Tá aí o resultado inicial, né, a paciente imediatamente após a cimentação, né? E tá aí a paciente com seu sorriso final extremamente satisfeita, né? Realmente a coloração ficou bem bacana, sem realmente com essa condição de você bloquear o munhão universal do implante e o núcleo fundido com um coping de alta opacidade e a partir daí igualar os substratos e fazer os seus laminados, aí você fica com um resultado muito bacana mesmo, né? Muito bacana mesmo, tá? Então é sempre bom observar isso, né? Então vale a pena hoje ter no consultório, além da escala Vita clássica, a escala Bleach é algo extremamente necessário para os nossos consultórios atualmente. Quem quiser investir um pouquinho mais as escalas de substrato, porque a gente vê realmente o substrato do paciente, né? E manda, esse substrato aqui é o ND3, ó. Qual é a pastilha que você indica, né? Então você dialoga já com com o seu técnico. O paciente não tem que saber disso. É com o seu técnico que tipo de pastilha está mais indicada para o caso. Então, para fazer uma cerâmica pura, a gente tem que mencionar qual é o substrato. Tem que mencionar. Nem que não use essa escala, mas que use a escala Vita. O meu substrato é A4. Ele é B4. Ele é A1. Então, tem que ter uma informação do substrato, ok? Existem as escalas de gengiva também, são bastante interessantes, tá? Lembrar também que existem cerâmicas feitas por maquiagem, tá? Existe a estratificação, que é aquela em que existe um coping, e o técnico estratifica as camadas de opaco, dentina e esmalte, que são aquelas em que a possibilidade estética de conseguir uma estética mais rebuscada é a maior, porque o técnico ele vai construindo o dente de dentro para fora, certo? Então eu vou fazer um incisivo central igual o outro. Essa talvez seja a técnica mais interessante. Por quê? Porque o técnico ele vai copiar tudo que um central tem, vai colocar no outro. Então a estratificação nesse caso torna-se fundamental. Agora, se eu vou fazer 6 laminados numa condição de remanescentes favoráveis, a 2 até a 3, eu posso fazer tudo maquiado, né? Porque o técnico já vai montar aquela boca toda. Então, um dente em relação ao outro já vai estar igual. E o substrato não vai atrapalhar. Então, eu posso fazer coroas maquiadas naquela situação, tá? Em algumas situações, eu posso fazer uma técnica intermediária, em que o técnico faz uma coroa maquiada e em alguma região ou outra, às vezes na incisal, ele desgasta e aplica a cerâmica, faz um cutback, um corte, de trás para frente ele reaplica a cerâmica, deixando aquele trabalho mais rebuscado só naquela região, certo? Aqui mais um caso, essa paciente ela não tinha esse traspasse anterior, né, um sorriso em que ela mostrava poucos dentes inferiores, uma paciente jovem, bonita, né? Então foi feito o enceramento, tá? A gente viu guias, a gente viu que ela ia até ganhar na oclusão em relação a esse tratamento, né? Não ia ter
não ia ter tantos problemas, esse caso já tem quase 5 anos. Então, passando logo adiante, então foram feitos laminados, ó, ela tinha um substrato muito bom, A2, A1, A2, né? Olha o tanto que o laminado ganhou para essa paciente de estrutura dental, tá? Sequência de cimentação, sempre do centro para as extremidades, é o que a gente preconiza, né? E aí a cimentação final do caso, né? Aliás, o aspecto final imediatamente após a cimentação, né? É uma condição que satisfez porque ela não queria passar por uma ortodontia, talvez até por uma cirurgia ortognática, né? Não queria mesmo e conseguiu um bom traspasse, uma boa estética, tá? Ela nunca quis mexer nesses premolares, que merecia pelo menos uma faceta de resina, mas isso não a atrapalhava, né? Então ficou um resultado bacana, o resultado final. Um aspecto importante também seriam os princípios de ilusão de óptica, né? Que a gente pode, gente, às vezes um dente que está muito longo, a gente pode tornar ele aparentemente mais curto. Como? Fazendo uma dupla deflexão, às vezes até uma tripla deflexão, né? Ou seja, o dente é plano e lá em cima a gente inclina, ou o técnico inclina, de tal maneira que aquela inclinação a luz vai bater e sobe para o lábio, ou seja, a luz não volta para frente, né, para o observador, e você vai ver aquele dente reduzido naquela área, né? Ou seja, o dente ele só vai refletir luz naquela sua porção central, na sua porção cervical mais longa, né? Você pode até aumentar a cromatização, você pode pintar, pedir para o técnico aumentar o croma naquela região, que fica um resultado mais bacana. Então, ó, esse paciente é um exemplo disso. Ele tinha dentes longos, então a gente fez uma dupla deflexão, vocês conseguem ver até de perfil em alguns desses dentes. Então, quando ele sorria, né, que é uma reabilitação de boca toda, né, ó, então a gente aplicou um croma A4 na cervical e quando ele sorria apenas os dentes, e a gente demarcou a área dos dentes, né, para o técnico obedecer. Então apenas essa área brilhosa era vista e aquela área superior, né, aquilo, a amarronzada não era vista e era tida como a raiz do dente, né? Então isso deu uma estética bastante interessante para o paciente, apesar de que ele tinha também uma linha de sorriso muito baixa. Isso aqui já era o máximo do sorriso dele. Então acaba que não ficou também preocupante nesse aspecto, tá? Um outro caso, essa paciente que tinha uma grande queixa desses 4 incisivos, com uma coroas metaloplásticas ainda, com infiltrações, né? Enfim. Então, esse é o desafio, ó. Então, diante de situações como essa, não adianta fazer coroas maquiadas, né? Devemos fazer coroas estratificadas. Então, colocamos aí um jogo de provisórios, após sacar as coroas, molde, né? Antagonista, e aí as coroas estratificadas, ó, o coping bem opaco mesmo. E a partir daí, o processo de cimentação e os dentes de canino para trás, a gente fez facetas em resina composta, né? Com a mesma coloração dos incisivos centrais e laterais, ó. Então, no final ficou uma estética bacana, com cerâmica e resina para o mesmo paciente. Cerâmica e resina, né? Como ela era, como ficou. Ela já tinha um certo manchamento gengival por conta dos íons liberados pelos núcleos fundidos, tá? E aí a gente vê o mesmo brilho, o mesmo valor, tanto das cerâmicas quanto das resinas, então o caso ficou interessante. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês, né? Espero não ter sido tão prolixo, né? Mas é sempre bom esse entendimento de que temos que o protesista tem que treinar essa visão facial, essa visão dentolabial e essa visão dental, né?
A partir daí, ele vai conseguir reabilitar qualquer caso, seja uma coroa unitária, seja uma prótese, uma reabilitação com facetas, com resinas. Os conceitos são os mesmos, né? E como tal, devem ser sempre muito bem estudados, tá bom? Então a gente pode marcar um outro momento para debates, para dúvidas, e foi muito bom estar com vocês, ok? Um grande abraço.